Oi, turma. Hoje nós falaremos sobre os óxidos. E aí eu trouxe aqui uma imagem bem bonita do dióxido de carbono, né, que é um dos óxidos mais importantes. E a gente vai estar trabalhando sobre essa substância inorgânica no nosso encontro de hoje, tá? Qual é a principal característica de um óxido? Como é que eu posso estar identificando visualmente, né, a fórmula de um óxido? Um óxido vai ser um composto binário, tá? Binário quer dizer que tem dois elementos. E um desses elementos, necessariamente e obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio, tá? Sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo dentre eles, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, um óxido de sódio e aqui eu vou ter o óxido de nitrogênio, certo? Óxido de sódio, óxido de nitrogênio. Então, eu vou estar reconhecendo os óxidos dessa forma. São compostos, né, inorgânicos que apresentam o oxigênio como elemento mais eletronegativo. E aí, binário vai apresentar dois elementos, podem ser iônicos ou ainda moleculares, ou seja, eu vou ter a formação, nesse caso aqui, ó, é um óxido iônico, porque o sódio ele é um metal e ele tem a tendência de estar doando os elétrons. E daí, nesse caso, o oxigênio ele é um não metal, e aí a eletronegatividade do oxigênio é bem maior do que a do sódio, então a tendência aqui é formar uma ligação iônica. Já aqui, eu vou ter dois elementos não metálicos, o nitrogênio, ele também ele vai ter uma tendência de estar compartilhando e não doando nesse caso, e aí eu vou ter uma ligação molecular, uma ligação covalente, certo? Eu vou ter a formação aqui de uma molécula. Então, os óxidos eles são formados tanto por ligação iônica quanto por ligação covalente, tanto com metal quanto por não metal. E aí a gente vai ver em que é que se diferencia isso, certo? Quanto à classificação, eu vou classificar um ácido de acordo com a ligação com que ele faz, a ligação que ele faz com outro elemento. E aí eu vou levar em consideração nesse caso a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o outro elemento, tá? Então, quanto maior for o caráter iônico da ligação ou molecular, certo? Eu vou ter ali um óxido que se acentua mais para o seu lado ácido ou para o seu lado básico. Eu vou estar observando o comportamento desse óxido em relação em relação à água, em relação ao ácido ou em relação à base. Como é que meu óxido se conforma, se comporta na presença dessas três substâncias. E aí eu vou ter uma classificação para esse óxido, tá? Então, os óxidos eles se classificam de acordo com a diferença de eletronegatividade entre o elemento que está com ele, e aí eu vou ter um caráter mais iônico ou mais molecular de acordo com esse outro elemento, de acordo com essa diferença de eletronegatividade. Daí eu vou ter um comportamento diferente para cada óxido na presença de água, ácido e base, tá? Então a gente vai ver agora a classificação desses óxidos. O que é um óxido ácido? Um óxido ácido é um óxido onde eu vou ter o oxigênio ligado a um não metal, tá? Então, óxido ácido, eu vou ter o oxigênio ligado a um não metal, e aí a minha ligação vai ser iônica ou molecular. Eu vou ter a tendência de ter uma ligação molecular, né? Uma ligação covalente. Quando esse óxido ácido ele é colocado em água, eu vou ter a liberação de H+. Eu vou ter, nesse caso, uma... Como é que se diz? Eu vou ter, nesse caso, a junção aqui, ó, do íon, né? Da água. E aí, é a formação do ácido. Veja, SO3 mais água. Aqui eu tenho o trióxido de enxofre, né? E aí, em contato com a água, ocorre a liberação de H+ da água e a formação do H2SO4,
que é o ácido sulfúrico, tá? E aí, então, a gente vai estar observando que quando um oxiácido ele é colocado na água, ele forma um ácido. E se meu oxiácido ele for colocado junto a uma base, então ele vai formar um sal e água, porque o meu óxido ele tem uma característica ácida, né? Ele vai ter o íon H+, para poder estar formando a água, e ele vai ter também o cátion que vai dar a formação do sal, certo? Desculpa, o ânion que vai dar a formação do sal. Então, eu vou ter aí um óxido ácido. Os oxiácidos, eles podem estar sendo... Os oxiácidos, eu já estou juntando, tá? Óxidos ácidos, os oxiácidos, eles podem estar sendo encontrados tanto na forma sólida, líquida ou gasosa, tá? Então, eu não tenho aqui um estado apenas. Eu posso ter oxiácido no estado sólido, oxiácido no estado líquido ou oxiácido no estado gasoso. Essas são a primeira classificação e as características desses óxidos para a gente estar podendo identificar o que é um óxido ácido. E o que é um óxido básico, então? Um óxido básico vai ser um óxido que eu vou ter um metal junto com oxigênio. Nesse caso aqui, a tendência vai ser uma ligação iônica. Quando esse óxido é colocado em contato com a água, a formação vai ser de uma base, tá? Então, ele vai ter o íon OH-, certo? E quando esse óxido básico, ele reage com o ácido, vai acontecer a mesma coisa, vai formar a mesma coisa do óxido ácido. Vai formar o sal e água, certo? Então, essas são as principais características e classificação do óxido como básico. O próximo é o óxido anfótero. O que é um óxido anfótero? É o que se comporta tanto como óxido básico quanto como óxido ácido. Vai depender do elemento em que ele vai estar ligado. O óxido ácido, como a gente viu, ele é geralmente ligado a um não metal. O óxido básico, ele é ligado a um metal, geralmente da família 1 e da família 2, da família dos alcalinos terrosos e dos alcalinos, tá? E aí, o que a gente vai estar observando para os anfóteros? Os anfóteros são óxidos ligados aos elementos de transição, oxigênio ligado a um elemento de transição. Aí, a gente vai estar, por exemplo, observando a tabela e olhar que meu elemento vai estar ligado, tá? Se for ao zinco, ao alumínio, ao estanho, ao chumbo, ao antimônio e ao arsênio, nós vamos estar observando que esses elementos eles vão estar ali, ó, no centro da tabela periódica, né? Se ele estiver mais para o lado dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que é da família 1 e 2, eu vou ter um óxido que vai ter um caráter mais básico do que ácido. Não quer dizer que ele seja um óxido básico, mas ele também vai estar se comportando como um óxido básico. E se meu óxido ele tiver mais para o lado dos não metais, né, da família 17, 16, 17. Então, eu vou ter um óxido que ele tem um caráter mais ácido, mas não quer dizer que ele é um óxido ácido, porque se eu colocar ele na presença do ácido, ele pode estar tendendo a formar também o sal, certo? Aí, os óxidos mais importantes dessa classificação são os óxidos de zinco e alumínio, tá? Eles têm um caráter mais duvidoso quando a gente está falando de anfóteros, né? Que são básicos e ácidos ao mesmo tempo. São sólidos, e aqui a gente vai ter, né, que todos os anfóteros vai ser sólidos de metragem de transição. São pouco solúveis em água, então eles não vão estar lá se misturando a água, né, com facilidade em quantidade. E eles vão estar reagindo, olha o que eu falei, com bases fortes e com ácidos fortes, certo? Então, é como se eles fossem óxidos de base fraca e óxidos de ácido fraco. Quando reagem com esses fortes, então quem vai predominar é o ácido forte e a base forte. E aí vai estar formando o sal e água sempre. Então, vamos aqui a um exemplo. O óxido de zinco é um óxido anfótero, porque ele pode estar reagindo tanto com um ácido forte, quanto com uma base forte.
E aí eu vou estar aqui formando um sal, que é o cloreto de zinco, e água. Olha como ele reage com a base. Ele também vai formar sal e vai formar água. Mas se eu colocar o meu óxido reagindo com água, aí a gente vai estar observando que ele pode estar formando um ácido ou uma base. Vai depender da localização dele na tabela periódica. Se ele vai estar formando um ácido fraco ou uma base fraca, certo? Então, depende de quem é esse meio elemento. Por exemplo, o alumínio, ele vai ter uma tendência de formar uma base fraca. Se eu pegar esse, vai formar o hidróxido de alumínio, certo? Se eu pegar o óxido de alumínio e colocar em contato com a água, a tendência vai ser a formação de uma base fraca, porque ele é um óxido anfótero, que se comporta tanto como um ácido, na presença de ácido, quanto na presença de base, certo? E aí, como é que fica a nomenclatura dos ácidos? É bem simples, é óxido de alguma coisa. E aí vai mudar na colocação do prefixo da quantidade. Por exemplo, eu posso ter dióxido, trióxido, peróxido, certo? E a gente vai falar do peróxido daqui a pouco. Então, de que? De nitrogênio, de carbono, de cálcio, tá? Então, peróxido sempre de alguma coisa, e aí eu posso estar indicando a quantidade também, certo? Então, para o meu óxido, eu posso ter a indicação do prefixo, né, indicando a quantidade ou não. Quando é que eu vou ter indicação do prefixo? Quando o óxido ele for um óxido ácido, aí, por exemplo, óxido ácido é quando eu tenho um elemento ligado a um não metal, dióxido de carbono. Então, veja, eu preciso falar nesse caso que eu tenho 2 oxigênios. Então, dióxido de nitrogênio. Então, eu preciso falar que eu tenho 2 oxigênios, certo? E quando é que eu preciso falar também o prefixo do cátion? Quando eu tiver também um óxido ácido, tá? Para os básicos, segue a nomenclatura óxido de cálcio, óxido de ferro, e aí eu tenho que dizer a carga do ferro, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos para que vocês possam estar assimilando essa parte aí. Olha aqui, eu trouxe um óxido, aí vocês vão observar quem é o meu cátion. O meu cátion, ele é um metal, então eu já sei que o meu óxido é básico ou é ácido. É um óxido que é básico, então eu não preciso, nesse caso, né, a fórmula diz que não necessariamente eu preciso dizer quantos potássios eu tenho. Então, aqui vai ficar o quê? Óxido de potássio, tá? Aí, aqui tá o nome do meu óxido. Nesse caso aqui, olha quem é o meu cátion. É um não metal, é o carbono. Aí, eu vou estar indicando que eu tenho 2 oxigênios, ó. Dióxido. Aí, eu vou ter o prefixo do oxigênio, dióxido de carbono, tá? Se eu tivesse 2 carbonos, aí eu falava de dicarbono, porque eu teria 2 carbonos. Tricarbono, se eu tivesse 3. Nesse caso aqui não é necessário. Olha aqui outro óxido que é ácido também. Vai ter o caráter ácido. Então, eu vou ter aqui, ó, 2. Eu vou ter que dizer que tenho 2 oxigênio. Dióxido de nitrogênio, tá? Como eu só tenho um nitrogênio, então eu só falo de um nitrogênio. Se eu tivesse mais, eu teria que falar a quantidade do nitrogênio. E aqui? Aqui eu preciso falar que é trióxido de ferro? Não, aqui é óxido. E aí eu preciso falar a carga do ferro, certo? Então, veja, se eu só tivesse ferro, aí é porque o ferro ele tem mais de um número de oxidação. Então, tem elementos, por exemplo, que não tem mais só tem um número de oxidação. Os elementos da família 1 e 2 só vai ter um número de oxidação. Mas para o ferro, eu vou ter ferro 2 e ferro 3 e ferro. Então,
Nesse caso aqui, o ferro é o 3, tá? E aí a gente conta pelo NOx, como eu já expliquei lá no nome do ácido, certo? Então, óxido de ferro. E aí eu indico o 3, ou então eu acrescento o oso, né? Segue lá aquela nomenclatura do ácido, óxido ferroso, certo? Pronto, então a nomenclatura ela vai seguir, tá seguindo essa regra. Óxido, se for de metal, e eu preciso indicar a quantidade se for um óxido ácido, né? Se eu tiver um não metal ligado ao meu oxigênio, certo? E aí, por fim, eu trouxe aqui os peróxidos. Quem são os peróxidos? São óxidos que possuem o grupo OO, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. O. Olha, justamente isso aqui. O. Aqui é o oxigênio. Ter dois oxigênios ligados a um grupo aqui que pode ser igual ou diferente. E aí o nome fica peróxido de hidrogênio, peróxido de lítio, peróxido, tá? Então, eu vou ter dois oxigênios ligados a um cátion ou a dois cátions diferentes. Então, aqui vai ser um óxido, tá? Que vai ter um caráter também anfótero, certo? A água, ela é um óxido. A água é um ácido e a água é uma base. A água é uma substância realmente muito completa. Mas, trazendo aqui para o peróxido, a gente percebe que eu vou ter o grupo OO. Não vai ser apenas um oxigênio, certo? Ligado ao grupo, ao cátion. Eu vou ter dois O's, um O ligado ao outro O, certo? E é isso. Bons estudos, dê aí mais uma pesquisada nos óxidos que vale a pena. E próximo encontro nós falamos sobre os ácidos.